pessoal do Aula D, tudo bem? Bom, vamos continuar então a nossa aula de isomeria, né? Eu sou o professor Eduardo, continuando aqui então falando hoje de isomeria de compensação ou metameria. Meu Deus, que nome horrível! Mas é um dos tipos de isomeria mais fáceis que tem, tá? A isomeria de compensação ou metameria é o seguinte: é quando tu tem um composto que tem cadeia heterogênea, ou seja, tem um átomo diferente de carbono entre os carbonos, só que daí é o seguinte, a posição desse heteroátomo aí, ela varia de lugar. Então, olha aqui, ó, isso costuma acontecer com essas funções orgânicas que estão escritas aqui, ó, éter, amina, éster e amida, tá? Veja nesse caso aqui desse éter, ele é um éter de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Nesse primeiro momento eu tenho o oxigênio aqui entre os carbonos e eu tenho 3 carbonos para um lado e 2 para o outro. Aí o que eu fiz? Eu reescrevi um outro éter, não é o mesmo, que isso fique bem claro, que tem o mesmo número de carbonos, só que daí agora eu tenho um carbono para um lado e outros 4 para o outro. Pronto, eu tenho aqui um par de isômeros de compensação. Os dois aqui têm a mesma fórmula, que seria C5H12O, só que qual é a diferença entre um e outro? É a posição do heteroátomo. Aqui está, entre aspas, né, mais para o meio da cadeia carbônica e aqui está mais para a ponta. Beleza, isomeria de compensação. Isso também ocorre com as aminas, né? Aminas secundárias. Veja, eu tenho duas aminas aqui, ó. Essas duas aminas elas têm a mesma fórmula, que é C6H15N. Acontece que, veja essa primeira aqui, ó. É uma amina onde eu tenho nitrogênio como heteroátomo, e aí eu tenho 3 carbonos para um lado, 3 carbonos para o outro. São os 6 carbonos da amina. Nesse caso aqui, eu tenho 2 carbonos para um lado e outros 4 para o outro. No caso, né, fazendo uma comparação, é como se eu tivesse pego esse nitrogênio aqui e deslocado uma posição para lá. Aí dá origem a um outro composto, que não é o mesmo, tá? Os isômeros são diferentes, eles não são a mesma coisa. Só que eles vão ter a mesma fórmula molecular, é um simples deslocamento do heteroátomo. No caso do éster aqui, ó, a mesma coisa, né, que tem esse grupo funcional aqui, C-O, proveniente do ácido carboxílico, né, e aqui eu tenho um heteroátomo. Olha esse grupo funcional aqui, né, ou melhor, esse heteroátomo, ele ficou entre 3 carbonos para um lado, 3 carbonos para o outro. Nesse caso aqui eu tenho 2 para um lado e 4 para o outro. 3 para um lado, 3 para o outro dava 6. 2 para um lado, 4 para o outro também dá 6. O número de hidrogênios e o número de oxigênios aqui nessas duas moléculas é o mesmo, faz com que eles sejam isômeros. A diferença entre um e outro é a posição do heteroátomo. Isso também acontece com as amidas. Ó, veja nesse caso, eu tenho uma amida aqui de 7 carbonos e aqui também outra amida de 7 carbonos. Acontece que nessa amida de 7 carbonos, o meu heteroátomo está da seguinte posição. Tá lá ele, tenho 2 carbonos para um lado e outros 5 para o outro. E aqui eu tenho 3 para um lado e outros 4 para o outro. Se eu fosse fazer uma comparação, eu diria que, né, nesse caso aqui, o heteroátomo está mais para o meio da cadeia carbônica e aqui está mais para a ponta da cadeia carbônica. É uma comparação bem simples mesmo. Certo? Viram que fácil? Uma coisa que tem que ficar categorizada aqui é o seguinte, ó. Quando tu tens um par de isômeros de compensação, tá? Um par de isômeros de compensação, eles têm que pertencer à mesma função orgânica. Eles não podem ser de funções orgânicas diferentes. Certo? E era isso aí então, gurizada, aulinha bem curtinha aí, metameria, isomeria de compensação, né? Nome difícil, conteúdo fácil. Beleza? É sempre assim aqui no Aula D. Grande abraço e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, queria saber o seguinte, agora a curiosidade desse vídeo é saber por que tu tá vindo aqui assistir esse vídeo. Tá estudando para a prova, perdeu aula no colégio, estudando para o Enem, estudando para o vestibular e aonde? Certo? Ah, tô estudando para o Enem aqui de Curitiba. Não, eu perdi uma aula de isomeria lá do colégio aqui em Florianópolis. Ou eu tenho que fazer uma prova de isomeria amanhã e eu tô aqui em Fortaleza. Certo? Comente aí e deixe o recado para que eu vou ler todos, prometo, beleza? Forte abraço e compartilhe nossos vídeos. Tchau!